Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando do webinar para a Lumex sobre o Helios Burst, que é uma das tecnologias que eu mais gosto. Queria agradecer inicialmente o Gustavo pelo honroso convite. Para nós é realmente uma honra. A doutora Alhades Fernandes e a doutora Glenda Bobato, que são especialistas. Já aprendi muito com elas nos anos anteriores. Obrigada. E, inclusive, eu estava comentando que, recentemente, eu tive na clínica da doutora Alhades e só o que eu aprendi com o Helios Burst na hiperpigmentação periorbitária me rendeu aí bons milhares de reais e que daria para pagar uma boa parte do equipamento, né? Então, queria agradecer a doutora Alhades, a doutora Glenda, é realmente uma honra e, acima de tudo, Gustavo, pela confiança. Então, eu vou compartilhar a tela, nós vamos mostrar vários casos. Depois da minha aula, a doutora Glenda e a doutora Alhades vão mostrar outros usos do Helios, que para nós é assim, realmente incrível as opções que essa tecnologia tem. Então, eu vou dar algumas noções básicas, vou mostrar muitos antes e depois pelo mundo, né, dessa tecnologia, e depois vocês vão ver na aula delas outras opções muito interessantes para utilizar com esse equipamento. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. E começando a minha aula, né, realmente é uma nova geração, e eu tenho a honra de utilizar os lasers que switch desde 2003. Eu usava na época a Ferrari, né, que era o Kiag 5 da Palomar, mas hoje não tem nada, simplesmente nada igual, né? Eu até comparo que dificilmente você pode ter até um pico tão bom ou melhor em um item ou outro, mas o Helios Burst é acima de vários picos que eu já vi trabalhar, principalmente na rapidez do tratamento e no índice de satisfação dos pacientes. O Helios Burst, ele tem esse nome, né, que é a explosão, o burst, explosão, a ruptura. Então, ele faz uma explosão no pigmento, no cromóforo, e ele faz essa ruptura que fica fácil para o macrófago, para o processo inflamatório fagocitar, absorver ele. Então, a recuperação é muito rápida, né? O Helios Burst, ele é produzido na Coreia, que é um dos maiores centros do mundo, a Coreia do Sul, de produção, junto com Israel e Estados Unidos, de produção de alta tecnologia. E ele é distribuído no Brasil pela Lumex. Então, eu vou mostrar, para quem não viu, um vídeo para ter uma noção do que essa tecnologia é inovadora.
Então, realmente é uma tecnologia assim que você, antigamente ela era 4G, né? Ela tinha 4 handpieces, e atualmente, o que acontece? Atualmente você tem 6 handpieces, né? Então, realmente é algo assim que é incrível em termos de resultado. E para falar do Helios Burst, o que acontece? Você tem que pensar assim, antigamente nós tínhamos que switches com 2 comprimentos de onda, né? Você tinha 1064, 532. Hoje em dia você tem 4 comprimentos de onda, você tem um Ruby, você tem um dye laser. Então, que tecnologia tem e com a rapidez e com as vantagens que eu vou mostrar, né? Então, o que acontece? Você tem primeiro, uma profundidade muito grande, tá? De penetração, você chega até 9 milímetros, então você consegue pegar aqueles pigmentos muito profundos, como o nevo de Becker, aquelas melanoses em orientais também. Você tem esse modo free running, que ele é quase um long pulsar, então você consegue trabalhar em outro nível de epiderme. Você vai ter o 532 para melanoses superficiais, com o comprimento menor, você tem uma absorção, uma penetração menor. Então, você tem desde um comprimento, uma epiderme, até algo para um pigmento dérmico profundo, que é uma 64, num spot size que aumenta a profundidade. E aí você tem modos inéditos, né? Além de você ter 6 modos, 4 comprimentos de onda, você tem ainda o Real Tree Impulse, que é algo maravilhoso que eu vou estar falando para vocês, esse freerunning, e ainda tem os colimados, né, que são os tradicionais. Uma das grandes vantagens desse laser é o fracionamento. Então, primeiro, ele faz feixes, microfeixes de luz, ele mantém a energia igual nesses feixes de luz, então ele faz um chuveiro, então ele é muito rápido, muito confortável. Imagina os lasers atrás e os fracionados. Ele é muito menos dolorido e a recuperação é muito mais rápida, porque ele deixa áreas intactas ao redor. Ele mantém a energia focada, então ele não cansa o aparelho, porque alguns que switches, conforme você vai utilizando tratamentos longos, ele acaba perdendo, né? Você vai ter, apesar da velocidade dele, você consegue trabalhar em 10 Hz, então os lasers mais rápidos dos mercados no mundo, né? Você não perde, então ele vai fazer uniformemente todas essas queimaduras, tá? E aí um dos modos maravilhosos que eu conheci com essa tecnologia, que é o Real Twin Pulse, que ele vai dar um pulso dobrado, né? Que é o pulso gêmeo. Então ele atira, dá um espaço muito rápido e atira de novo com a mesma energia. Então ele acaba fracionando aquela energia que seria extremamente dolorosa. Então, você consegue atuar de maneira uniforme, mas com menos dor e com uma rapidez muito maior. Tá? Então, ele é muito mais confortável, além da eficácia. Aqui tem uns depoimentos de autoridades no mundo, né? E nós tivemos a oportunidade de trazer o Dr. Moon Choi, que é um canadense, né? E ele realmente fala, na experiência dele, que hoje faz parte da prática dele diária, né, como a minha. Eu não tem nenhum dia que eu não uso o Helios Burst na minha clínica, né, e que é uma das máquinas mais versáteis, estáveis e que mais ele utiliza na clínica dele. Então, eu vou mostrar aqui várias experiências ao longo do mundo. Realmente é muito rápida a remoção de tatuagens. Vou mostrar uns casos meus em vídeo, e hoje eu chamei 2 pacientes para filmar especialmente para vocês aqui, né. Então, resultados muito rápidos, tá? Que vocês podem observar aqui, ó, após 4 sessões. Aí, nas manchas, aqui vocês vão ver muitas fotos orientais, já que é um equipamento que vem da Coreia. Remoção de tatuagem, nunca vi nada igual, tá? Em poucas sessões, olha, 3 sessões, a gente atinge. Maquiagem definitiva é uma coisa assim. Antigamente, tinha uns switches que não eram dedicados e a gente demorava 7 a 12 sessões. Com Helios Burst, no máximo 3 sessões. Mas com 2, a paciente já está satisfeita. Então, é uma das coisas que me dá muito dinheiro também, que dá muito retorno, muita satisfação, a remoção de maquiagens definitivas. Hoje tem um problema muito sério, né, nessas
pigmentações excessivas que as maquiadoras, as esteticistas fazem, né? Então, a gente ganha muito com isso, né? Aqui, então, vocês podem ver, utilizando essa ponteira Zoom, né, que ela tem um foco maior que a tradicional, você consegue trabalhar em profundidades muito grandes. Quando você trabalha em 4 milímetros, por exemplo, você trabalha numa velocidade muito rápida também, eu vou mostrar para vocês. Olha, 6 aplicações, esse tipo de pigmento eu consigo tirar até mais rápido que isso. Ponteiras coloridas, tatuagens coloridas, você usa várias ponteiras. As melanoses e as manchas de café com leite, as lesões epidérmicas em orientais, que são muito difíceis, nós temos esses pacientes, né? Então, olha, depois de uma aplicação, você usando 532, 3 milímetros, é um resultado fantástico. Olha, peles, pigmentações mais difíceis, pele oriental, essas manchas que são... Normalmente nós temos que fazer associações, mas o resultado é muito bom. Aqui, associações que a gente pode fazer com o próprio Helios, manchas muito difíceis. Aqui, normalmente, com uma sessão, você tira, né, usando 532. Olha só que interessante. Vários pacientes. Aqui, melanose de mãos é espetacular. Eu vou mostrar algo que eu uso também, a ponteira Red, né, a 1104, no Real to Impulse, para tirar aquela pigmentação difusa, aquele tipo enferrujado, né? Resultados muito interessantes. Mancha café com leite, maravilhoso. A mancha café com leite, ela dá uma certa dificuldade, você tem que fazer mais sessões, sim, mas são resultados maravilhosos. Eu uso também aqui a RTP, né, a Red, nesses casos. Essas manchas difíceis, né, manchas café com leite, manchas genéticas, resultados maravilhosos, nevos espilos. O nevo de Ota, eu tenho resultados fantásticos, com 5, 6 sessões, né, eu uso a 1064, o Zoom, fantástico, muito rápido. Melasma na minha prática diária, eu faço associações, eu prefiro a ponteira Red, né, que aqui vai aparecer agora, que é essa ponteira fracionada, que ela faz o fracionamento, né, da energia, então ela não aquece muito o melanócito, não gera processo inflamatório, ela é indolor, isso que é legal, essa ponteira, eu vou mostrar para vocês, na olheira, então ajuda muito nas associações para melasma, com resultados incríveis. São muitos pacientes. Hoje eu faço muito o Q-Switch. O único Q-Switch que eu consegui tratar melasma foi o Helios Burst, que ele faz essa explosão, né, pela energia, pela velocidade, pelo fracionamento, pelo Real to Impulse, né, que essa é a energia gêmea, né? Então, nós temos resultados maravilhosos nesse tipo de pigmentação. São muitos resultados aqui que existe disso, né? São muitos trabalhos, muitos dermatos, médicos que atuam com ele. Hiperpigmentação pós-inflamatória é sensacional. Eu uso a ponteira Red, né? Essa vermelha fracionada, com resultados incríveis. As cicatrizes eritematosas, os HPIs também, resultado excelente. Eu uso essa ponteira colimada de 8 milímetros. Eu passo a Red também. Aqui, olha, resultados maravilhosos para HPI. Essa daqui, pós-esclerodermia, também resultado excelente. E agora eu vou dar uma corridinha aqui, né, para mostrar a minha experiência, tá? Para finalizar aqui, são vários casos que a gente tem. Olha, hiperpigmentação pós-inflamatória, melasma, nevo de óleo. E resultados muito bons. A onicomicose é dos tratamentos que eu mais gosto, né? Eu utilizo tanto a ponteira Red, né, a fracionada, e utilizo a Zoom, que é essa focada mesmo, né, que é o tradicional. Então, eu passo primeiro a Red, a fracionada, até o paciente sentir dor, e depois dou disparos. E vocês podem fazer para as melanoníqueas também, que é um resultado excepcional, tá? Então, a gente recupera muito. Eu ainda associo
o MAL, né, que é o agente da terapia fotodinâmica, e o LED. Olha, as melanoníqueas. E aqui o que eu gravei hoje para vocês. Uma das grandes vantagens desse equipamento é que ele tem vários funções de laser switch. Então, é um dos pontos que tem o DAI, laser, ele tem ATP, que é de 52, e aí ele tem várias que são inovações. Ele tem o 1054 switch, pulsos dobrados, com espaçamento rápido, então você tem menos dor, maior eficácia, maior rapidez, e ele tem a ponteira coordenada também, que vai promover um resultado mais intenso. Então são 6 ponteiras, por isso que ele é dito 6G, de um laser switch extremamente potente, extremamente eficaz e muito rápido. Então, aqui, desculpa que está dando uma travadinha, eu até fui ver a internet aqui. Então, aqui, olha esse paciente que há 2 meses eu fiz uma única sessão. Vocês vão observar aqui, né? Está sem som aqui. Vocês observam o resultado. Uma tatuagem preta e vermelha, né? Então, resultado muito rápido. E olha a velocidade dessa tatuagem. Menos de 5 minutos a gente acaba essa tatuagem. Mais rápido no mercado. Então, na verdade, olha só o pós, né? É um pós-agressivo, mas na verdade, o que acontece? Antigamente, para eu fazer uma tatuagem dessa, eu demorava em torno de 1 hora, mais ou menos. E hoje eu demoro menos de 5 minutos. Vou mostrar uma outra tatuagem. Essa tatuagem muito difícil, né? O verde é uma das cores mais difíceis. E vocês vão ver depois de uma sessão, utilizando o Laser Switch 1064 e o Ruby. Olha só. Dessa eu demoro mais ou menos para fazer a sessão 3 minutos no máximo. Então eu ganho muito tempo, eu cobro muito bem na minha clínica e olha só. E hoje eu fiz essa paciente aqui que eu chamei ela, vou mostrar para vocês. Olha só. Hoje eu só retoquei com uma sessão. Uma sessão, olha o resultado. Ficou, obviamente, o verde, mas já com resultado excepcional. Tá? Então, hoje eu só precisei fazer um verde, a coloração verde. Imagina numa sessão eu conseguir clarear esse verde que eu demorava, assim, no passado, 15 sessões para conseguir, se conseguisse clarear. Então, realmente é uma revolução nos nossos tratamentos. O legal é que ele vai tratar qualquer tipo de cor. Então, para cada cor, você tem ou o DAI, o 585, ou o DAI 650, ou o 532, que é o KTP, ou o 1064. Então, você vai conseguir tratar todas as cores. Espetacular. Eu não tenho nenhuma tatuagem hoje que eu não removo e eu cobro caro por isso. Aqui mostrando como que é o Helios, né? Então, ele tem aqui, é fácil para você trocar as ponteiras, é muito rápido. Ali são você está vendo ali naquele compartimento 5 handpieces, né? O outro está na máquina. Então, são 6 handpieces que você troca conforme o seu interesse. Aqui, para pigmentação, essa pigmentação difusa, né? Nós utilizamos o fracionamento, o RTP, o 1064, então você consegue, além das melanoses, tirar toda essa pigmentação com resultado maravilhoso. Muito rápido também, e os pacientes amam pela agilidade, pela rapidez. E para finalizar, né, que eu utilizo muito aqui, um dos maiores rendimentos da minha clínica hoje é o tratamento da olheira. Eu faço até um valor baixo, que é R$ 2.100, 6 sessões, mas vocês vão ver quanto tempo eu demoro na sessão, mais ou menos 3 a 4 minutos. Então,
Então, esse é um dos grandes trunfos da minha clínica, pela rapidez e pelo resultado maravilhoso. Nós vamos dar mais ou menos 10 passadas em 2 sessões, no mesmo dia. Ele vai tendo um estralo, onde faz, pronto, um lado. Deu muito? De jeito nenhum. 0 a 10, quanto de dor? Meio. 0 a 10, meio. Então, eu estou passando aqui. Vou dar umas 10 passadas. Eu procuro concentrar onde eu vejo mais pigmento na olheira. Sempre tomar cuidado se a paciente está com cílios, né, com pigmento, esses cílios postiços, que eles são perigosos, né, de dar explosão. Toma muito cuidado, não disparar. Então, eu estou vindo aqui para a segunda passada. Então, são 10 passadas em 2 etapas. Eu estou na segunda etapa. Não precisa de resfriador. Eu não uso resfriador, que eu acho interessante. Então, vocês observam que para fazer a sessão inteira, olha, eu vou demorar 1 minuto e 30 para fazer os 2 lados. Então, imagina a eficácia, o resultado e o faturamento que eu tenho com esse equipamento. Fazendo, eu não quero aqui que resfria, tá? Então, para finalizar, né, eu agradeço o Gustavo pelo convite, aos colegas que estão nos assistindo. Então, na minha opinião, o Laser Helios Burst é realmente uma tecnologia que faz parte. Hoje eu não sei viver sem essa tecnologia, né, principalmente pelos trabalhos em maquiagem definitiva, né, remoção de maquiagem definitiva, tatuagem e olheira, principalmente HPI, hiperpigmentação difusa, tanto do colo, junto da papilodermia, quanto das melanoses. Então, eu agradeço e convido vocês a assistirem a doutora Glenda e a doutora Orrales. E aqui o meu contato para vocês, para quem quiser alguma dúvida ou observar o meu Instagram, estou à disposição. Obrigada, Carlos. Muito extensa a sua aula. Você conseguiu compartilhar com todos nós aqui muito da sua experiência. Realmente é uma tecnologia que eu uso bastante e eu estou muito feliz de estar aqui, de poder estar falando do Helios. Eu agradeço também o convite à Lumex e eu vou explicar para vocês um pouquinho agora sobre parâmetros. Vou conversar sobre, primeiro, a hipercromia periorbitária, melasma e rosácea, sempre com associação de tecnologias, né? Compartilhar minha tela aqui. Tópico, cromia periorbitária com associação de tecnologias. Na minha prática clínica, eu acabo tratando a olheira da seguinte forma. Quando é uma olheira com mais pigmento melânico, geralmente eu trato somente com o Helios Burst, não preciso de outra tecnologia. Quando eu vejo que ela tem um componente vascular, muitas vezes quando a gente tem uma associação de alguma rinoplastia prévia, ou é um paciente que tem rosácea, tem muitos vasinhos ao redor da olheira, é uma pessoa que fica muito cansada e fica um tom rosado quando acorda, eu associo o Fotona. Eu tenho o ECP Dynamis do Fotona. E quando a gente observa que é um sulco muito profundo, eu acho hialurônico. Como o Dr. Carlos falou anteriormente, a maioria dos pacientes que eu consigo resolver, que o caso é pigmentação, eu trato somente com o K-Switch, né? O Helios Burst, eu não vou me estender nas especificações da máquina, porque ele já falou bastante, mas o Helios Burst me permite, na área de olhos, agir com muita segurança, pelo fato dele ser um laser fracionado, ele tem a opção do fracionamento do laser, ele tem também outras ponteiras não fracionadas e tem inclusive o modo não key switch, mas dentro da tecnologia key switch, o fracionamento do feixe foi um dos fatores fundamentais pelos quais eu escolhi essa tecnologia.
E o RTP, que é o Real to Impulse, que, como ele já explicou, também potencializa o resultado, porque na hora que eu consigo enviar 2 feixes duplos de laser, eu consigo criar como se fosse uma onda fotoacústica, que essa própria onda vai interagindo uma com a outra e vai à epiderme. Então, essas 2 características da tecnologia Helios me dão muita segurança, principalmente no tema que eu estou abordando agora, que é áreas de olhos, olheiras, né? Esse é o parâmetro que eu geralmente utilizo na olheira. Eu começo com a ponteira fracionada, que é a ponteira vermelha, e em alguns casos eu acabo também associando a ponteira colimada. Aqui, um vídeo muito rápido da aplicação do laser na área da olheira, né? Esse caso dessa paciente, você consegue perceber que a hipercromia dela desceu um pouquinho além da olheira. E a resposta, muitas vezes, vem para a gente em 2 sessões. Às vezes, o meu protocolo de olheiras, que é de 6 sessões, muitas vezes eu nem finalizo. Em 2, 3 sessões, a gente já obtém um resultado importante e acabamos optando por outro tratamento, né? Aqui, associação com o laser Photona Dynamis, eu utilizo o modo FRAC 3 do laser, e se tiver um componente vascular importante, onde eu preciso secar os vasinhos, aí eu acabo utilizando o modo Versa do Photona Dynamis. Esse é o parâmetro que eu utilizo do Photona, e aqui a aplicação do Photona na olheira. Você percebe que a gente vai sentindo o aquecimento do tecido. Então, a gente está utilizando um protetor externo de metal, e isso é suficiente. Eu acabo não utilizando protetor intraocular, somente se eu tiver que tratar dentro da pálpebra, mas esses são outros casos, aí eu estaria tratando ruga, bolsa, outras patologias intrapalpebral. E nessa área externa, o protetor de metal é suficiente e eu acabo sempre palpando o tecido, sentindo o aquecimento do tecido. E por isso que muitas vezes, que nem o Dr. Carlos falou, a gente faz um olho, depois muda para o outro lado, faz o outro, depois volta de novo, e assim vai alternando para não ter um aquecimento importante do tecido. Esse é um caso de tratamento de olheiras. Eu vou pedir para vocês não tirarem foto. E a gente fez primeiro a ponteira vermelha, que é a ponteira fracionada. A gente fez o Photona no modo FRAC 3. Então, você percebe até uma leve melhora da cicatriz que tem entre os olhos, aqui acima na base nasal. Isso é uma outra coisa que eu acabo fazendo muito no meu dia a dia. Eu acabo tratando as cicatrizes recentes dos pacientes com a tecnologia Helios. Em outro assunto, viu, Carlos e Glenda, para depois a gente estar abordando, tenho vários casos também de melhora de cicatrizes somente com a tecnologia K-Switch. Aqui foi um resultado de 2 sessões, foi a doutora Marta, dermatologista, que encaminhou esse paciente, e a gente já teve um resultado importante em 2 sessões. Aqui é um outro paciente que a gente também usou tanto o Helios como o Photona nessa sequência, sempre primeiro o Helios e depois o Photona. Aqui é um resultado de 3 sessões. Se a gente continua tratando e consegue finalizar as 6 sessões, os resultados são ainda melhores. Como esse caso aqui, que a gente fez as 6 sessões, e olha só, aqui não teve nenhum outro laser, não teve injetável, não teve botox, e você observa a melhora de qualidade de pele. O Helios, ele rejuvenesce o tecido. Então, a gente observa que não é só fechar poros e tônus, é uma melhora de rugas também. E é uma melhora de rugas com um tratamento não ablativo, que permite voltar para o trabalho na hora e que é totalmente indolor, né? Então, você percebe toda a melhora de pigmentação e qualidade de pele dessa paciente. Meu próximo tema é o tratamento da rosácea com a associação de tecnologias. Utilizo o Helios sempre primeiro, depois o Photona nas lesões que tem mais pápulas, as lesões que tem pus e quando tem muito componente vascular.
E o Higialux, que é um LED de alta potência, que quando termina o fotona, como a pele fica um pouco inchada, vermelha, a gente coloca o paciente no LED nesse efeito dele mais calmante, anti-inflamatório. Então, aqui o protocolo, que é o laser Helios, o fotona no FRAC e no Versa e o Higialux. Aqui eu já vou me adentrar nas novas ponteiras DAI. Para não ser repetitivo, como eu já mostrei antes, a gente faz primeiro a ponteira fracionada, que é a vermelha, depois, dependendo do caso, se precisar, associamos a ponteira colimada, depois, se precisar, eu passo os parâmetros todos, mas o que eu achei muito interessante é essa ponteira aqui, que é a ponteira nova, a ponteira DAI, a ponteira dourada. Aqui a gente está operando com laser em 585 nanômetros, no modo 532 do Q-Switch. Então, aqui eu vou passar o vídeo. Não sei se vocês conseguem ver que ele forma um pequeno frost. Eu acho que deu para ver bem essa área branquinha, ele está secando a pústula. Então, os pacientes que têm lesões inflamatórias, que demoram para regredir, porque a rosácea vai formando essas lesões nodulares mais endurecidas, na hora que você dispara com essa ponteira, automaticamente faz o flush e ela regride em 2, 3 dias. Em casa fica como se fosse uma petequia, às vezes uma pequena crosta e a lesão evolui. Então, olha o caso dessa paciente. Também peço para não tirar foto, né? Foi feito o Helios Burst, a ponteira vermelha, que é a ponteira fracionada, depois a ponteira colimada, foi feito o 585 DAI, que é a ponteira dourada, acima de todas as pápulas ou lesões pontiformes eritematosas, não precisa ser pápula, basta ser uma lesão fotona, faz toda uma varredura com o laser FRAC. No caso dela, eu não tive que ir pontualmente nos vasos, somente a varredura com o FRAC. E o Higialux 20 minutos no modo vermelho contínuo. O resultado é bem duradouro nos casos de rosácea, não fica tendo recidiva, não precisa usar antibiótico. Isso me dá muita segurança nessa tecnologia. Agora eu vou falar sobre melasma, né? Melasma é nosso dia a dia. Melasma, praticamente, eu trato somente com Helios e o peeling químico. O Helios Burst para melasma, sempre aqui 6 sessões, né? As 2 ponteiras colimada e fracionada, e em alguns pacientes eu acabo utilizando também a ponteira zoom, a ponteira preta, principalmente pacientes com fototipos mais baixos, fototipo 1 ou 2, e onde eu observo que o melasma é mais dérmico, tá? Aí eu costumo associar um peeling de retinóico, já tentei várias combinações de peelings, vários peelings, acabo utilizando o Fotona Dynamis. Então, aqui é um caso onde a gente acabou fazendo somente 3 sessões, o fracionado e o colimado do Helios. Olha só, resultado em 3 sessões foram realizadas, 2 passadas com a fracionada e 6 com a colimada. Aqui essa paciente eu trouxe porque me impressionou muito que ela não teve rebote. Eu tratei ela há 1 ano e meio e ela gosta muito de ir para a praia e ela está se mantendo estável. Foi feito somente o laser Helios, sem peeling nesse caso. Então, olha só que resultado bonito, somente com tecnologia Q-Switch. E essa outra paciente foi feito um peeling na 3ª sessão, foi feita ponteira fracionada e colimada. Olha só. Eu gosto muito porque os resultados, eles são duradouros e estáveis. Eu não tenho muito rebote no caso do melasma. Isso é uma coisa que acaba deixando tanto o médico como o paciente muito preocupado no segmento. Então, esse resultado estável da tecnologia Helios Q-Switch tem me dado muita segurança na máquina. E no pós-tratamento a gente deixa um hidratante, se tiver edema corticoide tópico, uma máscara geladinha, e em alguns pacientes eu faço um drug delivery com vitamina C, em outros não. Eu sinto se a pele é sensível, eu não uso, se a pele eu vejo que não está sensibilizada com ácido, nada, eu acabo utilizando. E filtro solar de preferência físico.
Muito obrigada a todos. Está aqui meu e-mail para qualquer dúvida, mas também, se quiserem mandar perguntas, estamos à disposição. Parabéns, Rales, excelente. Sempre aprendendo com você e já estou ansioso para utilizar essa em rosácea também e as suas associações em melasma. Então, convido a doutora Glenda. Obrigada, Carlos. Boa noite. Está aparecendo, Sim. Carlos? Vou fazer share screen. Já está? Eu vou falar sobre as estrias, as cicatrizes, que justamente o Harris falou na importância de fazer o tratamento precoce de cicatrizes através da tecnologia do Q-Switch. Vamos falar de onicomicoses. Então, eu vou fazer compartilhamento aqui da tela. Eu preparei, na verdade, vídeos falando da técnica e gostaria de saber se não estiver bem a parte de áudio, a gente vai interrompendo e eu vou colocando. Vamos começar pela parte de estrias, então. Boa noite a todos. Estamos aqui de Caxias do Sul, fazendo uma transmissão sobre o Elas First. Esse mesmo que começamos a trabalhar 3 anos atrás, que foi um laser criado na Coreia do Sul para a eliminação de tatuagens, atualmente é utilizado para uma série de lesões melorocíticas, onde nós queremos fazer a explosão de pigmentos. No caso dessa paciente, nós vamos demonstrar estrias pós-gravídicas, teve uma ruptura importante na pele durante a gestação, e essas estrias resultaram em estrias hiperpigmentadas. Ela já veio em tratamento com ácido retinol hipoclórico, retinolina e cremes hidratantes, com uma melhora da profundidade, e nós agora vamos tratar com o Elis Burst essa paralisação dessa hiperpigmentação. Então, nós começamos com a ponteira vermelha, a red, no módulo RPP. O que é o módulo RPP? É um módulo de proteção para a pele, 1064, onde ele vai fazer a explosão do pigmento sem atingir nenhuma célula adjacente. Então, não existe risco de queimadura e a dor também é praticamente zero. Essa ponteira ela já vem com um tamanho de spot size 5x5. Vou fechar agora que vou trazer. A gente não conseguiu passar todos os na íntegra. Então, agora vai demonstrar. Que é colimada, spot size 8mm. Também deixamos um módulo de repetição de 10, a repetição, e vamos utilizar também no módulo RGB, que é de proteção para a pele, em fototipo um pouquinho mais alto. 1.500 de energia e a mesma coisa. Dá para notar que já existe um eritema muito leve da ponteira anterior e nós fazemos as mesmas passadas nos mesmos locais. Não existe necessidade de tempo entre uma ponteira e outra, a gente faz uma ponteira, já na sequência, já aplica a outra. E o que nós estamos visando aqui? É a explosão do pigmento, da mesma forma como existe na tatuagem, porém com as ponteiras adequadas para a estria. E o organismo, dentro de 30, 40 dias, vai fazer a absorção desse pigmento, dessa micropartícula que foi explodida pelo laser, e a partir daí a gente nota o clareamento. Normalmente fazemos uma sessão por mês, um total de 3 a 4 sessões suficiente para o tratamento desse tipo de estria. Acabou que o áudio anterior, agora nós vamos para a primeira ponteira, na verdade. Onde tem as estrias, estou pegando bem aqui. E simplesmente é uma passada, tá? O endpoint que nós consideramos é o eritema ou o calor que muitas vezes é referido pelo paciente. Então, nós vamos fazer uma passagem dessa ponteira em movimentos que não se pode parar, toda a estria e também adjacente podemos fixar. Porque, além disso, essa ponteira tem um efeito de tônico, então nós queremos também melhorar a produção de colágeno e fechamento dessa estria. A ponteira vermelha, e logo na sequência a gente vai para a ponteira azul, que é uma ponteira colimada, onde nós fazemos todo o mesmo procedimento com a outra ponteira.
é muito rápido, praticamente zero dor, não é? Vou fazer uma pausinha agora, para a gente trocar o medicamento. Então, por ordem, a gente utiliza sempre o primeiro HandPC Red 1064, módulo RTP. Depois, a ponteira colimada. E depois podemos associar peeling de ácido retinóico. O que é importante? É o tratamento precoce. Vejo que essa paciente de estrias gravídicas, ela está no 4º mês pós-parto, ela não está amamentando, o que permite que a gente utilize ácido retinóico e peeling. E agora vamos voltar, então, à última parte com o procedimento do peeling na sequência. Eu vou passar um peeling superficial de ácido retinóico. No caso aqui, eu uso tretinoína a 15%. Vou tratar essa lesãozinha melanocítica que ela tem, que já foi feita a dermatoscopia, e é uma lesão que nós temos que acompanhar. Esse tipo de lesão, nós não podemos passar o Helios nela, por ser um laser que vai, com certeza, modificar a pigmentação, e esse tipo de lesão é uma lesão suspeita que pode evoluir. Então, ela já está fazendo acompanhamento com dermatoscopia. Vamos tapar. E aí, nós vamos passar o peeling. Normalmente, quando tem essas estrias mais finas e depigmentadas, eu recomendo deixar de 6 a 8 horas o peeling. Os próximos 10 dias, fazer uma hidratação bem importante da pele. E depois disso, voltar a utilizar a tretinoína tópica em casa. Então, eu gostaria de ressaltar duas coisas. Primeiro, a importância da gente não disparar o Helios Burst em lesões pigmentadas que possam fazer a transformação em melanoma, porque a gente vai trazer alterações de pigmentação e será difícil o acompanhamento. E quanto antes nós conseguirmos tratar estrias e cicatrizes, melhor. Estão me pedindo sobre os parâmetros de energia. Tá? Então, a ponteira Red, ela tem o HandPC com o tamanho de spot size padrão. A gente utiliza em torno de 1.500, 1.600. Eu entro sempre com energia alta. Não existe um risco maior em relação ao fototipo. A gente, claro, vai cuidar do fototipo 5 e 6, até fototipo 4 é tranquilo. Mas, no caso de alguma dúvida, se começa com uma energia um pouquinho mais baixa, 1.200, 1.300 milijoules, e vai se aumentando 100 milijoules, como se faz com a tatuagem, 100 milijoules por vez, por sessão. Da parte das estrias seria isso. Eu gostaria agora de falar sobre as cicatrizes. Essa paciente é uma paciente que passou por um procedimento de mamoplastia há 2 anos. Logo na sequência, ela apresentou cicatrizes. Ela fez outros tratamentos, então, não teve uma resposta adequada, inclusive, na clínica. E nós começamos a fazer tratamento com eles 3 há mais ou menos uns 6 meses. Ela fez 3 sessões, essa é a 4ª sessão de uma melhora importante. A gente verifica que já não tem mais área hipertrófica, ficando apenas com uma linha de leve eritema e hipertrofia. Então, nós vamos fazer o tratamento com a ponteira Red em 1.800 milijoules, exatamente na linha da cicatriz. No início, ela requeria bastante dor, a aplicação, talvez por processo queloidiano, processo inflamatório, mas agora está tranquilo, né? A aplicação é relativamente simples. A gente vai fazer como se fosse uma zigue-zague na área da cicatriz, tentando melhorar a parte da hipertrofia, Vamos para outra parte de vídeo. A gente não conseguiu fazer todos ao mesmo tempo. Simples. A gente vai fazer como se fosse um zigue-zague na área da cicatriz, tentando melhorar a parte da hipertrofia, dos pigmentos, mas principalmente tentando fazer o colorido ao redor da
cicatriz como se fosse usada no início do tratamento. Isso é algo importante que a gente verifica com o tratamento das cicatrizes, como a doutora Halles mostrou no outro caso, que a profundidade, à medida que a gente vai utilizando a ponteira vermelha, vai melhorando muito, exatamente pelo efeito do toning, de formação de um novo colágeno e fechamento, como você teve essa ruptura tanto da estria quanto da cicatriz, ela vai fazendo esse fechamento através de novas fibras de colágeno que a gente vai visualizando. Na sequência, a gente faz a aplicação da ponteira azul, queimada, e a intenção dessa ponteira é aprofundar um pouco mais em relação à ponteira red. Também produzindo a quebra de pigmentos e a absorção destes, né, com o passar do tempo, do fagocitose, do próprio organismo do paciente, e também a estimação de excedente de colágeno. Eu para fazer a estimação de colágeno. Então, isso é algo que a gente foi vendo com o passar do tempo, a importância de utilizar múltiplas ponteiras no mesmo paciente, no mesmo momento, para a gente chegar em profundidades diferentes de pele, epiderme, derme mais superficial, derme mais profunda, e a importância de direcionar a ponteira em vários sentidos, justamente para conseguir esse efeito do toning, tá? Vamos para a última parte de cicatrizes. O eritema persistente, bastante importante, muito importante nessa cicatriz. Então, nós vamos utilizar a nova ponteira laser, que é a 585, a ponteira yellow, que tem por finalidade de justamente capturar esses vasos e reduzir esse componente eritematoso. Essa ponteira se usa para rosácea e eritemas persistentes. Tá? Da mesma forma, a gente vai ficando em impulsos contínuos, né? Disparos contínuos, área. Nessa sequência de aplicação, essa ponteira Yellow, que é uma ponteira nova, a gente utiliza nesse módulo, ela sai, na verdade, do módulo fracionado, vai para o 532, e ela se transforma numa ponteira que é um dye laser. E a nossa intenção, justamente, é capturar o componente vascular. O que eu fiz nessa ponteira? Eu coloquei no módulo de repetição, numa baixa energia, para tentar capturar vasos que ainda estivessem dentro dessa cicatriz, como se fosse um long pulse. Isso é muito importante pela capacidade dessa ponteira de não ter queimaduras, né, em relação ao NVIAG normal, que a gente assiste formação de bolhas, e essa captura de vasos também por explosão de pigmento da mesma forma, porque todo o Helios, o organismo vai, então, aos poucos fazendo a fagocitose. Eu vou rapidamente falar sobre as melanoses, que é outro assunto. Para tratamento das melanoses solares, utilizamos a ponteira Green, que é a 532 pura, tá? Com disparo único em cada melanose. Nós não vamos poder filmar essa ponteira porque, infelizmente, ela tem uma característica de explosão, de reflexão de luz, que queima, inclusive, os aparelhos de fotografia, as câmeras, etc. Mas é muito simples, basta acoplar onde nós temos a melanose, né? Ele vai dar o feixe de luz, a gente faz o disparo, em seguida vai dar o frost, 80 até 250, 300, 360, conforme a melanose. E nós podemos utilizar essa mesma ponteira para tratamento de ceratoses seborreicas pigmentadas, aumentando a energia para 400 milijoules. E da mesma forma, a gente foca na lesão da ceratose, faz o disparo e aí ocorre o frost. Vai formar uma mini crostícula que dentro de uns 15 a 20 dias, às vezes até 30 dias, se resolve espontaneamente apenas com a utilização de protetor solar no pós-operatório. Eu vou repetir aqui que estão me pedindo os parâmetros das ponteiras para cicatrizes. Então, sempre primeiro a ponteira vermelha, módulo 1064, no RTP, que é o módulo de proteção para a pele. Eu entro sempre com energias um pouco mais altas, então 1.500, 1.600, então o aparelho vai até 2.000, tá? Quando a gente quer fazer o toning facial de rejuvenescimento, a gente pode usar em 2.000 milijoules, tá?
Então, a ponteira Red primeiro, e a dourada, eu utilizei em baixíssima potência, joules. Essa ponteira, ela vai até 300, se não me engano, faz, então, os vasos pontuais, não nessa passada como eu fiz total, tá? E, por último, vamos para as unhas, então, as onicomicoses. Seguindo, então, a aplicação de 700 milijoules e vamos aplicando em toda a unha. Fazemos o tratamento em todas as unhas dos pés, mesmo que essas unhas não tenham fungo, porque ao mesmo tempo que melhora a parte fúngica, melhora também a parte da distrofia ungueal. Então, aplicamos até que tenha um aquecimento. Às vezes o paciente refere um pouquinho de aquecimento, um pouco de dor e é o momento de parar. Vamos fazendo sequencialmente todas as unhas. Esse efeito acústico que nós chamamos é normal. É o que nós temos que considerar na hora de explosão do fungo. Então, são 3 passadas em todas as unhas, até complementar todo o tratamento. Então, nesse caso, né, o parâmetro para as unhas é sempre 700 milijoules, não existe necessidade de aumentar a cada sessão, como é o caso de tatuagens, que a gente vai aumentando a energia do aparelho. Se faz, geralmente, uma sessão semanal, existem pacientes que não conseguem vir à clínica toda semana, então a gente faz a cada 15 dias, mas com resultados fantásticos. Geralmente 8, 10, 12 sessões. Alguns pacientes muito idosos, com uma distrofia ungueal muito importante, a gente faz essa manutenção. Os pacientes vêm uma vez por mês à clínica, a gente vai fazendo o acompanhamento com excelentes resultados, porque não existe necessidade de medicação via oral. Então, para pacientes que não podem utilizar medicações via oral, o resultado é muito bom. Parâmetros você utiliza para a olheira, né? Qual o número de sessões, o intervalo e quanto você cobra? Vamos lá. Olheira, eu faço a ponteira vermelha, que é a ponteira fracionada. Geralmente eu começo, se é uma pele muito morena, um fototipo 4 para cima, começo com 600, 700 milijoules e vou aumentando a cada sessão. Sempre faço primeiro a vermelha, depois a ponteira colimada azul, tá? No fototipo mais baixo, fototipo 1, fototipo 2, até o 3, a gente já pode chegar 900 mil milijoules com total segurança no modo RTP, tá? Aquecimento do tecido. Isso é importante para a gente ir fazendo um olho e depois muda para o outro lado, espera um pouquinho e volta para o outro lado. Faço cada 15 dias as sessões e, na verdade, eu não faço que nem você, Carlos, que eu faço um tratamento separado. Eu acabo tentando tratar o rosto todo pela melhora de qualidade de pele. No caso de ter que tratar somente olheiras, eu cobraria em torno de R$300 a sessão. Cobrar o rosto todo, eu acho que a gente tem que cobrar pelo menos uns 800 a 900 reais a sessão, né? Isso para quem vai fazer várias sessões, porque quando a gente vai fazer o laser Helios, a gente tenta explorar tudo da máquina. Então, eu acabo fazendo sempre um pouco de olheira, melasma, cicatrizes de acne, hipercromias, eu acabo fazendo rejuvenescimento, então eu acabo demorando com o paciente. Não é um procedimento rápido. A não ser que eu vou fazer somente uma coisa, eu vou fazer somente olheiras. Bom, tudo bem, aí eu cobro mais barato e eu faço só essa área. Mas se for tratar o rosto todo, acho que é uma tecnologia que oferece tantas opções de tratamento que, se a gente explorar bem, o paciente fica bem satisfeito com o Perfeito. resultado. Aqui Né? tem uma pergunta para mim, como que eu trato onicomicose? Eu queria pedir a opinião de vocês. Eu utilizo a ponteira Red, né, no RTP, no meu do Impulse. Eu utilizo ele normalmente em 700, 800, até o paciente sentir dor, eu vou passando, ele sente dor rápido, e depois eu dou disparos da ponteira Black no Zoom, mas eu dou focado, eu não faço no RTP. Vocês fazem focado também esse disparo? Não, eu faço sempre a Black, na onicomicose, módulo de repetição, no 1064 puro, geralmente o spot size vai ser de 3 milímetros, com várias passadas, até o paciente sentir dor, geralmente o endpoint é realmente a dor. Todas as unhas, 3 passadas no mínimo
para cada unha. Então, sempre com a black. Eu vejo assim, Carlos, que geralmente a ponteira vermelha, ela é muito melhor para distrofia ungueal, estrias ungueais, os pacientes que com idade também vai ficando com aquela dismorfismo ungueal, dá um resultado excelente só com a ponteira vermelha. Que ótimo. Você passa na matriz também a vermelha ou não? Passa na matriz. Então, o que que eu faço? Como essa parte da matriz dói um pouquinho, a gente baixa a energia ali nessa parte com a ponteira vermelha, a gente não vai em energia muito alta, passa também na matriz, e aí se tiver algum fungo, daí vai utilizar a ponteira black. No RTP, a black. Não é a black não, 1064 puro na unha. 1064 puro, que é para explodir mesmo. Sem parar, varredura, sem parar. E aí esse efeito fotoacústico, a gente vai notando que à medida que a unha vai melhorando, o efeito fotoacústico vai reduzindo. É um dos critérios, inclusive, que a gente vê que a área onde a unha está normal praticamente não tem a explosão. Tá. Eu faço primeiro a black no RTP, eu faço todas as unhas do pé, mesmo que não seja a queixa, porque pode ter uma contaminação e acabar não tendo desenvolvido fungo naquela unha. Então, eu faço sempre a RTP primeiro, inclusive faço 2 passadas, na matriz e na borda ungueal, lateral e embaixo. Eu aprendi com a Glenda a tratar unhas. E realmente, depois que eu faço isso, já vou para o modo zoom da preta, sem fracionamento, sem RTP. E eu faço a unha toda, sem ser a matriz, e depois aonde está o fungo, eu faço a 5 Hz. Eu já estou fazendo spots maiores, Glenda, eu estou usando spots de 4 ou 5, se a unha é mais espessa, para eu ter mais profundidade. Se não é tão espessa, eu faço spot 3. E aí eu concentro no fungo, em repetição. Então, eu vou fazendo movimentos redondos onde está o fungo e vai dar mais ou menos aí umas 10 passadas. Vai, onde está o fungo. Realmente, o paciente tem dor, eu paro, mas eu não desisto, eu continuo. E vai. Então, assim, vai umas 10 passadas. Parada é isso mesmo. É a dor. Olha, e assim, eu tenho resultados muito bons, não só em onicomicoses, estrias, como em unhas descoladas, que é uma queixa frequente, principalmente das mulheres, que a unha descolou. Eu tenho tido resultados muito bons com descolamento. Nossa, também. Ótimo. E em cicatrizes de acne, vocês utilizam também o Helios? Sim. Muito. A gente usa, para cicatriz de acne com hipercromia residual, dá um resultado excelente com a ponteira, sempre nessa ordem, primeiro a ponteira vermelha, depois a ponteira azul. Sempre com múltiplas passadas, e sempre tentando fazer aquele, como eu comentei, tem a cicatriz de acne, a gente tenta fazer ao redor para ver estimulação da área adjacente mesmo, como se fosse tentar fechar, né, uma cicatriz pela borda, né, como a gente vê que é realmente o processo de cicatrização de qualquer ferida, é da borda para o centro. Então é importante, pontual, eu acho que tratar sempre como varredura. Olha, eu faço também na cicatriz o modo free running. No modo free running, a gente está operando ele no modo não key switch e a gente está atingindo mais profundidade na derme. Então, nessas cicatrizes mais profundas, onde a gente quer uma remodelação de colágeno mais a nível de derme média, aí eu uso o modo free running, né, com a ponteira colimada azul, e eu chego a 3.000 milijoules tranquilamente, porque ele não é dolorido e a gente pode operar nesse modo com segurança. Sempre eu faço depois o modo key switch da ponteira azul para fazer uma finalização para poros, para tônus de pele, tá? Então você passa primeiro a azul colimada e depois qual? Não, eu faço o modo free running primeiro, que eu faço o free running com a ponteira azul, sim, né? Então, eu monto a ponteira azul no modo free running, não key switch. E aí, eu faço de 2.000 a 3.000 milijoules, tá? E depois, a gente vai para o modo key switch. Então, eu posso, se for uma pele mais morena, operar no RTP. Se for uma pele mais branca, eu posso operar no 1064 puro. E aí, eu vou voltar para aquele parâmetro normal de 800 milijoules a 1.500 milijoules. Ah, incrível. Nossa, tem uma pergunta aqui, se pode ser utilizado em todos os tipos de pele, obviamente pode,
né? O Switch permite isso, né? E aí o intervalo... Uma coisa interessante também, Carlos, que eu acho que é importante falar, como você falou de micropigmentação, né, na tatuagem, como ele é importante para a remoção da tatuagem de sobrancelha, porque ele não modifica em nada o pelo. O pelo até pode ter um clareamento temporário, mas depois ele volta normal. E até não sei se por algum efeito, que a gente nota que o pelo volta melhor depois. Muitas vezes o paciente não tem que refazer a sobrancelha. Não, e algo que eu estou observando, já estou com uma experiência aí de mais de 50 pacientes, o pelo cresce. Eu não sei o que acontece. Tem vários testemunhos de pacientes, inclusive no Instagram, falam, meu pelo parece que até cresceu, né? Que antigamente parecia que depilava, né? Atualmente parece que cresce, né? E até os pacientes vêm fazer a remoção da tatuagem pensando em micropigmentar de novo, né? Mais clarinho e tal, e não precisa. Fica, não sei, tá acontecendo isso em relação ao pelo. Acho que vale um estudo. Vale um estudo, porque isso é inédito. Porque antigamente, com os Q-switches antigos que eu trabalhava, as pacientes vinham até me irritavam, falavam, parece que diminuiu meus pelos, né? Mas não diminuía, que a pessoa fez a maquiagem porque tinha pouco pelo. Mas hoje elas relatam assim, parece que cresceu meus pelos. E cresce. É incrível o efeito que ele faz. A gente tem que tomar um cuidado quando é micropigmentação de sobrancelhas, porque também é uma pele mais delicada e o pigmento é mais superficial. E o laser, ele é forte, então a gente tem, eu tenho feito sempre na ponteira vermelha, no 1064 puro sobrancelha, com resultado muito bom. Eu vou para black quando eu percebo que é aquele pigmento preto acinzentado, assim, mais profundo, que eu fiz uma passada da vermelha primeiro e ainda tem mais um resto de pigmento profundo, aí que eu vou para preta. Mas sem sobrancelha, já me enganei, já tentei fazer a preta primeiro e a gente pode, como o laser é forte, né? Eventualmente deixar bolha, cicatrizinha nessa área. Agora, começando com a ponteira vermelha, no 1064 puro, o resultado é excelente. Muitas vezes a gente não precisa mudar para black. E o que a gente tem observado, em torno de 3 a 4 sessões já clareia bem a micropigmentação. Você começa no RTP, no vermelho? Não no RTP? Não. Olha que não, no puro. No puro. Eu faço a 1064 pura vermelha para sobrancelha. E a gente vai aumentando a energia progressivamente. E aí eu uso a preta quando eu preciso resgatar um pigmento mais profundo, porque ele é muito superficial na sobrancelha. Nossa. Então a gente consegue... No começo, quando eu comecei a utilizar a máquina, eu tinha aquela referência, a tatuagem sempre com a ponteira preta, né? Mas na sobrancelha, dependendo, a pele é mais fininha, né? Então pode machucar. Então, quando aconteceu meu primeiro caso de eu ter sido muito agressiva, claro, eu já falei, não, vamos então ver como é que a gente... E aí, com a vermelha, eu tenho tido resultados excelentes em sobrancelha e muitas vezes não preciso usar a black. Nossa, que interessante. Lembrando que a ponteira vermelha, né, para todos é a fracionada, e eles estão perguntando aqui o que é RTP, né? RTP é a abreviação de Real to Impulse, que é um pulso duplo real, né, iguais, né? Então ele solta a energia simultânea, né, com um pulso, um intervalo de tempo, né, idêntico. Então ele consegue dar a mesma energia 2 vezes com um intervalo uniforme. É isso. Então, muito mais... Isso é muito importante dessa tecnologia, porque na hora que eu fui pesquisar as máquinas Q-switches que tinha no mercado, realmente o Helios Bush era a única máquina que tinha o coeficiente de fração ótica, que te dá segurança para você entregar a mesma quantidade de laser em todos os pontos. Ele regula o BIM, então é realmente o feixe uniforme. E essa possibilidade de fracionamento de laser e ainda o RTP te dá segurança numa pele negra, numa pele morena, numa olheira. Então, é por isso que a gente tem tanta versatilidade com a tecnologia. Bom, e praticamente em 3 anos, né, Carlos, que a gente utiliza, 3 anos, o Helios, eu não tive nenhuma complicação. Isso eu acho importante, porque a gente trata muitos pacientes, eu acho que eu trato no mínimo 5, 6 pacientes por dia com Helios, talvez até mais,
A gente associa muitas vezes, claro, um NDA, que de pulso longo, outros lasers, com resultados sem nenhuma complicação. E eu só gostaria de falar rapidamente sobre cicatriz de acne, da possibilidade da gente fazer a hidroxapatita de cálcio, né, quando existe profundidade, entre uma sessão e outra, com pequenas quantidades na profundidade da cicatriz, sem problema de depois utilizar o Helios, com a ponteira vermelha, então no módulo RTP, em baixas energias. Então, não há problema nenhum com hidroxapatita de cálcio, que a gente ficava às vezes em dúvida, né? Com aquecimento, por exemplo, ácido hialurônico e aquecimento, não há problema nenhum com Helios. Bom, eu queria agradecer demais a doutora Glenda, a doutora Halles, né, e todos que assistiram nós, o Gustavo especialmente, e agradecer aí pelo convite mais uma vez e passo a palavra às doutoras para finalizar. Não, eu estou muito feliz de poder estar compartilhando com vocês, né? Porque é uma máquina que realmente me ajuda muito no meu dia a dia, não para. E também nunca tive complicações, nunca tive queloides tratando tatuagem, nunca machuquei ninguém. Então me dá muita segurança. Eu estou muito feliz de fazer parte aqui da equipe da Lumex e agradeço a todos vocês aí a oportunidade. E eu também falar que nós fizemos os primeiros treinamentos, inclusive na Argentina, com o Dr. Hugstra, não é, Carlos? E nós sempre temos um apoio muito grande da Lumex em relação a parâmetros, porque a primeira impressão que a gente tem do Helios é que ele é muito difícil o manejo, porque é muito parâmetro, é muita ponteira, é muito comprimento de onda. Mas depois que a gente vai pegando, ele é muito rápido mesmo, e tivemos boas oportunidades, muitas aulas excelentes por aí. Com o médico do Canadá também, né, em São Paulo. Obrigado, Excelente. então, e boa noite a todos. Boa noite, Obrigada. obrigada.